Muito bem, minha gente, vamos então trazer as notícias da quarta-feira, Vasco e Cuiabá nesta quinta, 7 da noite em São Januário. Como a gente informou desde ontem, todos os ingressos vendidos, ingressos esgotados e a galera dando aquela força para o time. O time que fez uma bela partida contra o Galo, ficou no 1-1 e achei legal, teve até um comentário assim, pelo que eu vi da equipe do River Plate, o Vasco foi superior, né? Ou seja, o Vasco ofereceu mais resistência ao Atlético do que o River Plate, que está na Libertadores e é tido como grande favorito da competição, até porque vai decidir em casa, no Estádio Monumental, se devolver a derrota para o Atlético, 3-0, e conquistar aí a vaga para a grande final no dia 30 de novembro. Mas o Vasco precisa voltar a vencer, mostrando imagens aí do treinamento desta quarta-feira, e o time vai, ao meu sentir, deve repetir a escalação que enfrentou o Atlético e foi muito bem naquele jogo, como eu disse. Léo Jardim, o Paulo Henrique, João Vitor, Léo e mais o Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Felipe Coutinho, o Puma, o Ryan, o Verrete e o Emerson Rodrigues. Passa por aí a escalação do Vasco, do técnico Rafael Paiva, para enfrentar o Cuiabá. Vasco que vem numa sequência de 8 jogos sem vitória no Brasileirão. A última foi contra o Vitória, já tem tempo, e tem que vencer, tem 2 jogos em casa para fazer 6 pontos. Cuiabá não vai ser fácil, e na segunda-feira o Bahia também, outro jogo complicadinho para a vida vascaína. Mas neste campeonato não tem jogo fácil, né? Esse Brasileirão é realmente um campeonato onde o último ganha do primeiro e assim por diante, não tem favorito que chegue no jogo e fale daquele favoritismo sem jogar. Tem que correr e mostrar demais. O Cuiabá não terá o Lucas Mineiro, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o grande nome aí é o Isidro Pita, né? O atacante gringo, que é fazedor de gols, e o Vasco precisa prestar atenção com ele no setor defensivo. O Cuiabá tem 27 pontos, neste momento é o 19º colocado, e o Vasco é o 10º colocado com 37 pontos. O Fluminense encostou com a vitória de ontem, 36, mas o Vasco tem esse jogo para trás, esse jogo a menos, e ganhando do Cuiabá vai fazer 3 pontos e vai a 40, e vai abrir 4 pontos do 11º colocado. O Jair será relacionado 9 meses depois, após aquela cirurgia para consertar uma ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo, tanto ele quanto o Paulinho, mas ele está sendo liberado antes, voltou a treinar no mês passado, se não me engano, dia 19 de setembro, vem trabalhando firme, até viajou com o Vasco para Belo Horizonte, para ficar treinando e tudo. Não foi relacionado, mas agora ele será relacionado, e que bom. 9 meses depois, o Jair, que estava sendo muito importante para o Vasco, como também o Paulinho, que ainda não voltou, e não deixa de ser um reforço para este meio-campo aí, que no momento está sendo formado pelo Matheus Carvalho, Hugo Moura e o Felipe Coutinho. Outra questão que a gente quer trazer é sobre o Conselho da SAF, Conselho Fiscal da SAF, escolhido pela 777. Tem aí mudanças, porque saíram aqueles conselheiros e estão entrando outros indicados aí pelo Pedrinho, que é o cara que está comandando a SAF do Vasco da Gama, enquanto tem essa questão na Justiça. E como a gente trouxe a questão do BTG, será que vai fazer uma proposta? Fez uma proposta a EQEP. Conversei com um dos vice-presidentes do Vasco da Gama e ele me disse que desconhecia esse assunto,
né, não tinha tomado conhecimento oficialmente, a não ser pela imprensa, desta questão. Aliás, quem trouxe essa notícia da troca do Conselho Fiscal foi meu amigo Gilmar Ferreira, qual eu mando um forte abraço para ele também. E você? Quero que comente aí o que achou, né? Tá esperando o que do Vasco contra o Cuiabá? A gente precisa ter aí uma boa vitória nesta quinta-feira. Luiz Gustavo, novidade hoje, boa, gostei. Moleque promissor, tem que começar a colocar jogadores da base. O Rafael Paiva até muito me estranha não utilizar tanto os jogadores da base, que ele conhece muito bem e principalmente sabe as características. Não só o Luiz Gustavo, como o lado em que o Ryan atua melhor, que é o lado direito. Tem que começar a explorar esses moleques que são talentosos e que são um futuro a curto prazo do Vasco, sim. O Vasco tem que voltar a resgatar a sua essência. A essência do Vasco sempre foi olhar para a base. Eu sou nascido em 1977. Eu cresci vendo o Vasco utilizar a mescla e, principalmente, trazer grandes jogadores. Quero que você escreva aqui nos comentários quais os jogadores que você viu surgir da base e que até hoje você não esquece. Ele pode ter chegado já na reta final ali nos juniores, mas que subiu profissional vindo de uma categoria inferior do Vasco e que você não esquece. Eu vou lembrar vários da década de 80. Giovani, Romário, Mazinho, década de... Bom, vou continuar na 80. Bismarck, William, Sorato, década de 90. Edmundo, Carlos Germano, Pimentel, a geração vitoriosa, Tinho, Ian, Gian, olha quantos jogadores, Leandro Ávila, e a gente vai ficar aqui há um tempão. Ricardo Rocha, que é o nosso comentarista aqui do Fanático Vascaíno, sempre lembra que em 1994, 3 jogadores do time titular, porque o Denner tinha falecido, eram 4 na formação inicial, com o falecimento do Denner, viraram 3 e na final só 2, não eram do Vasco. Não posso esquecer de Valdir, de Jardel, tantos outros jogadores e grandes que vieram da base, né? Tô olhando lá para trás. Na final, em 94, o Luizinho estava suspenso e o Denner tinha falecido. Então, Torres e Ricardo Rocha eram os 2 únicos que não tinham sido criados no Vasco. Os 9 vieram da base. Luiz Gustavo, Ryan, GB, tem moleques talentosos da nossa base e que precisam jogar. Rafael Paiva tem que olhar para a nossa base. E hoje é uma oportunidade, sim. Por que não colocar o Luiz Gustavo para jogar? Pô, mas ele não jogou, ele não jogou. Não importa, tem que jogar. Tem talento? É bom? Vambora. Não tem essa. Mimimi, não, é melhor ambientar o cara. Não podemos mais correr riscos e errar. Não fizemos uma boa janela, não trouxemos zagueiros, porque alguns que estavam negociando. O André Ramalho preferiu ir para o Corinthians. O Maurício Lemos preferiu ficar no Atlético Mineiro, porque a proposta que ele fez ao Vasco foi indecorosa. Queria receber o contrato inteiro até o fim de 2025 no Galo para poder sair. O Galo não pagou, está lá encostado. E outros jogadores que o Vasco tentou. Alguns nomes foram oferecidos em idade que o Vasco tem, jogadores de base. Então não faz sentido. Você impedir que esse moleque suba. Não tem como mesmo. Voltando a falar do jogo de hoje, que é muito importante, o Vasco deu uma estacionada no Campeonato Brasileiro, vem de derrotas, vem de um empate com o Cruzeiro, com o Flamengo, que eram alentos naquele cenário, derrota para o Palmeiras. Aí o Vasco empata com o Juventude em casa, não consegue vencer fora, fica batendo cabeça. Hoje é um jogo atrasado. Mas não importa de que rodada ele é. Se ele é da 10ª, da 20ª, não importa. Ele é o 30º jogo do Vasco. E tem que voltar a vencer. Algumas mudanças vão ser feitas na equipe do Vasco da Gama, principalmente no setor de meio campo. Ele está tentando, o Rafael Paiva, encontrar soluções no ataque. O Emerson Rodrigues não foi ainda. Faz muita falta o Adson, faz muita falta também o David, né? Mas principalmente o Adson. Mas, cara, vamos contar com quem tá. O Jair está liberado para voltar, mas quem vem como titular? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, por que não? E Piton, Hugo Moura, Cocão, Esforça, Felipe Coutinho, 4 no meio campo. Não é difícil fazer isso, Rafael. Joga com 2 na frente. Joga só com 2 na frente. Enfia o Paê para jogar com o Verrete, segundo atacante.
Ah, não dá, tem que ter um velocista. Então bota o Emerson para correr. Cadê o Jean, que não é utilizado? Cadê o Maxime Domingues, que não é utilizado? Com quem a gente conversa do Vasco, fala assim, cara, as opções estão aí. Se ele não usa, o presidente não pode ir lá e obrigar a usar. Não tem como. Isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um giro de notícias aí do Vasco da Gama, trazendo as notícias aí do canal Wellington Campos FC e do nosso amigo Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno, trazendo aí as notícias para vocês aqui do Vasco, que enfrenta hoje o Cuiabá, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O Vasco que precisa vencer, né? Está um bom tempo aí sem conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro e já incomoda um pouco porque os times de baixo da tabela do Brasileirão vieram somando pontos, né? Inclusive ali o Fluminense, como foi mencionado aí pelo Wellington Campos, o Fluminense encostou no Vasco, está 1 ponto atualmente atrás do Vasco, mas o Vasco tem esse jogo a menos e pode voltar a ter 4 pontos à frente do Fluminense. Então o Vasco precisa muito vencer esse jogo atrasado, até para começar a encostar ali também na parte de cima, né, do G6 do Campeonato Brasileiro. O Vasco deve beliscar uma vaguinha na Libertadores aí, caso aconteça algumas situações na Libertadores, na Copa do Brasil e também até possivelmente na Sul-Americana, né, com os times brasileiros aí, alguns deles sendo campeão, que estão ali na parte de cima, deve abrir um pouco mais de vaga aí para os times no Campeonato Brasileiro e quem sabe o Vasco não belisca uma vaga para a Libertadores da temporada seguinte.